Olá, me chamo Galileu, sou professor de língua inglesa há muito tempo, trabalhando nos principais cursinhos de São Paulo, com longa experiência em concursos públicos e concursos para vestibulares. Nossa pequena aula hoje, nossa pequena aula introdutória, nós vamos falar de definite article. Definite articles são artigos definidos, né? Eu costumo dizer que essa palavra foi, acho que, uma das primeiras palavras que eu vi em inglês, né, na minha vida. Ainda quando criança, assistindo a filmes, no final sempre aparecia essa expressão, the end, né? Então, sempre foi, acho que, uma das primeiras palavras, e nós sabemos que é uma das palavras que mais se repete em textos de língua inglesa, né? Os artigos definidos em inglês, na verdade, os artigos definidos em português, o, a, os, as, todos eles são representados por essa expressão the. Mas você aí sabe como utilizar e quando utilizar o the? As regras elas são um pouco diferentes do que a língua portuguesa nos oferece. Então, essa breve explanação pretende esboçar com vocês os principais usos e principais problemas que nós brasileiros enfrentamos quando nós vamos fazer concursos e encontramos esse tipo de palavra, de partícula no nosso texto. Então, de forma geral, nós temos aqui dois usos mais específicos, tá? Nós temos dois usos mais específicos. Nós usamos quando o sentido da palavra é único ou o sentido da palavra é específico. Por exemplo, the conflict between teacher and student, o conflito entre o professor e o estudante. Ou utilizamos quando o nome de algum país eles referem a uma ideia de coletividade, uma ideia de plural. Por exemplo, the United States of America. O nome, os Estados Unidos da América, usa o artigo the já na sua própria origem. Então ele vai carregar. Mas também aparece com palavras como the Republic of China, okay? The Philippines. E também utilizamos quando nós temos a família, né? The Silvas, os Silvas. Então eu estou falando de uma família específica, de uma família única, The Silvas, ok? Também é muito comum aparecer o the com superlativos e numerais. No caso, eu escolhi falar sobre os superlativos. She is the most intelligent. Ela é a mais inteligente. Então, quando nós temos casos de superlativos, que são mais comuns caírem em concursos e provas, aparece esse tipo de frase. She is the most intelligent. Ela é a mais inteligente. Quais são os usos em que quando é que nós não devemos usar essas palavras? Nós não devemos usar com sentido genérico e plural. Então, nós não usamos o artigo the com sentido genérico e plural. Nós não usamos, assim como na língua portuguesa do Brasil, diante de nomes próprios, tanto para países quanto para nomes de pessoas, tá? Por exemplo, é muito comum aqui no Brasil nós usarmos o Alberto é meu professor, né? Então, o Alberto está acompanhando. Em língua portuguesa de Portugal, em língua portuguesa que acontece em África, nós não usamos essa construção, nós dizemos Alberto é meu professor, tá? Também não usamos diante de nome de países, a não ser os casos de exceções que nós já falamos, como países que têm ideia de coletividade, de república, ou em que seus próprios nomes carreguem a ideia de plural, tá bom? Então, por exemplo, Silvana studies for entrance exam. Né? Então, o nome Silvana não vai acompanhar. Eu não digo a Silvana, né, em inglês, tá? E they went to Brazil. Eles foram ao Brasil. Eu não vou dizer they went to the Brazil. Foram para o Brasil. They went to Brazil. Por fim, não se usa diante de pronomes possessivos ou adjetivos possessivos. Por exemplo, your words insult me. Ok? Então, aqui eu não posso colocar o the porque eu já tenho um determinante que é your. Então não existe. As suas palavras me insultaram. Your words insulted me. Ok? Insulted me. Sheila is my teacher. Né? A Sheila é minha professora. Eu não vou dizer she is my teacher. She is my teacher. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Acompanhe o nosso canal, acompanhe o nosso trabalho. Nós vamos fazer pequenas pílulas explicando regrinha por regrinha da língua inglesa, que vai ajudá-lo no seu concurso, na sua prova de vestibular. Tenha um excelente dia, continue nos estudos.